Durante décadas, o diagnóstico de diabetes tipo 2 soou como uma sentença para milhões de pessoas. Uma vida de picadas no dedo, contagem de carboidratos, medo de complicações. Mas e se eu te dissesse que essa era está chegando ao fim? Em 2026, não estamos mais falando apenas em controlar o diabetes. Estamos falando em revertê-lo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar tudo o que você pensava saber sobre essa condição. Bem-vindos à nova era do diabetes. Por muito tempo, o tratamento focou em gerenciar os sintomas. A glicose está alta, tome um remédio para baixar. A meta era manter os números sob controle, mas a doença subjacente continuava progredindo silenciosamente. Era como tentar esvaziar um barco furado com um balde, sem nunca consertar o furo. Hoje, a conversa mudou completamente. O foco agora é a saúde metabólica total. Entendemos que o açúcar alto no sangue é apenas um sintoma, não a causa raiz. A verdadeira questão é a resistência à insulina, um problema que afeta todo o nosso sistema. E é exatamente aí, na raiz do problema, que a ciência está fazendo uma revolução. A palavra que está redefinindo o futuro é remissão. Remissão do diabetes tipo 2. Isso soa como ficção científica, mas é uma realidade clínica, comprovada. Como isso é possível? Pense no seu corpo como um computador super avançado, que às vezes trava por excesso de arquivos temporários. O que fazemos? Nós o reiniciamos. A remissão funciona de forma parecida. Dois órgãos são os protagonistas dessa história: o fígado e o pâncreas. Quando ganhamos peso excessivo, especialmente na região abdominal, a gordura não fica só debaixo da pele. Ela se infiltra nesses órgãos vitais. Um fígado gorduroso para de responder bem à insulina e começa a produzir glicose sem parar, mesmo quando você não come. Um pâncreas infiltrado de gordura fica sobrecarregado e não consegue mais produzir insulina suficiente para dar conta do recado. É aqui que a mágica acontece. Estudos rigorosos, como o famoso estudo DORECT do Reino Unido, mostraram que uma perda de peso significativa, cerca de 10 a 15 quilos, pode literalmente desentupir esses órgãos. Ao perder essa gordura visceral, o fígado volta a funcionar corretamente e o pâncreas recupera sua capacidade de produzir insulina. É o reset metabólico. O corpo, quando recebe a chance, tem uma capacidade incrível de se curar. E não estamos falando de dietas malucas, mas de protocolos médicos supervisionados, que estão se tornando cada vez mais acessíveis. Mas a revolução não é apenas biológica, ela também é tecnológica. A era das múltiplas picadas diárias nos dedos está com os dias contados. Bem-vindos ao mundo dos sensores de glicose contínua, os famosos QGMs, pequenos dispositivos, geralmente aplicados no braço, que medem sua glicose 24 horas por dia, 7 dias por semana, e enviam os dados direto para o seu celular. Isso é mais do que conveniência, é poder. Pela primeira vez, você pode ver em tempo real exatamente como seu corpo reage a uma fatia de pizza, a uma noite mal dormida ou a uma caminhada no parque. A glicose deixa de ser um número abstrato e se torna um filme sobre o seu metabolismo. E a tecnologia não para por aí. A inteligência artificial está entrando em cena. Aplicativos agora usam seus dados de CGM, junto com informações sobre sua alimentação e atividade física, para prever como sua glicose vai se comportar nas próximas horas. Eles te dão alertas. Sua glicose pode subir em 30 minutos. Que tal uma caminhada leve? Isso é, passar de uma atitude reativa para uma atitude proativa. O ápice dessa tecnologia é o sistema de pâncreas artificial,
ou closed loop. Imagine seu sensor de glicose conversando diretamente com uma bomba de insulina. O sensor mede a glicose. Um algoritmo inteligente decide a dose exata de insulina necessária a cada 5 minutos e a bomba a administra automaticamente. É o mais perto que já chegamos de replicar um pâncreas saudável. O que antes era um sonho, hoje já é uma realidade para milhares de pessoas. E em 2026, esperamos que essa tecnologia se torne ainda mais inteligente, menor e mais acessível. Tudo isso é incrível, mas você não precisa esperar pela tecnologia mais avançada ou por um protocolo médico para começar a tomar o controle. Existe um movimento crescente chamado biohacking da glicose, que usa estratégias simples e baseadas em ciência para achatar suas curvas de glicose no dia a dia. E você pode começar hoje. Primeira regra de ouro: a ordem dos alimentos importa, e muito, a ciência é clara. Comece sua refeição com os vegetais e as fibras. Em seguida, as proteínas e as gorduras. Por último, os amidos e os açúcares. A fibra cria uma espécie de malha protetora no seu intestino, que retarda a absorção dos carboidratos que vêm depois. O resultado? Um pico de glicose muito menor e mais suave. É a mesma refeição, só que em uma ordem diferente, com um impacto metabólico totalmente diferente. Segunda estratégia poderosa: movimente-se. Após as refeições, não precisa correr uma maratona. Uma caminhada de 10 a 15 minutos depois de comer faz com que seus músculos suguem a glicose do sangue para usar como energia sem precisar de muita insulina. É como abrir uma porta extra para a glicose sair da circulação. Terceiro pilar, muitas vezes esquecido: o sono. Uma única noite mal dormida pode deixar você tão resistente à insulina quanto uma pessoa com diabetes tipo 2. Durante o sono profundo, nosso corpo faz uma faxina hormonal e metabólica. Priorizar de 7 a 8 horas de sono de qualidade é uma das estratégias mais potentes e gratuitas para a sua saúde metabólica. E um bônus: o vinagre de maçã. Tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã diluída em um copo d'água antes de uma refeição rica em carboidratos pode reduzir significativamente o pico de glicose. O ácido acético no vinagre ajuda a diminuir a velocidade com que o estômago se esvazia e melhora a captação de glicose pelos músculos. Essas não são curas milagrosas, mas ferramentas poderosas. Ao combinar essas pequenas mudanças, você começa a falar a linguagem do seu corpo e a assumir o controle do seu metabolismo, um passo de cada vez. O futuro do diabetes, que já está se tornando o presente, é um de esperança, controle e empoderamento. A ideia de uma doença crônica e progressiva está dando lugar a uma visão de uma condição que pode ser gerenciada, controlada e, para muitos, revertida. Da ciência da remissão, que nos mostra como nosso corpo pode se curar. As tecnologias que nos dão superpoderes para entender nosso metabolismo em tempo real. Nunca tivemos tantas ferramentas à nossa disposição. O medo está sendo substituído pelo conhecimento. A sentença está sendo substituída pela liberdade. Este não é o fim da jornada, mas é, sem dúvida, o começo de uma nova era. Uma era em que você não é um passageiro, mas o piloto da sua própria saúde. O futuro do diabetes é agora e ele está nas suas mãos. Obrigado por assistir. Se este vídeo te trouxe esperança ou te ensinou algo novo, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos que te colocam no controle da sua saúde. Até a próxima.